Não é de hoje que o Paraná desponta como um dos maiores produtores de alimentos orgânicos do Brasil. Muito além do tomate e do moranguinho, hoje o estado produz uma série de produtos que vão desde a soja orgânica até a erva mate, passando por mandioca e por uma variedade fantástica de frutas e hortaliças que são produzidas em diversos núcleos estaduais. Isso só foi possível porque existe um arranjo muito bem construído que envolve órgãos de Estado como o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, universidades e órgãos privados, como empresas certificadoras e o Senar Paraná, que leva conhecimento para que a família do campo possa apostar nesse modelo produtivo. Esse é o tema da reportagem de capa da revista Boletim Informativo, que circula agora em março. E também é o tema desse episódio do nosso podcast, que começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pelo Renato Viana, que é gerente estadual de extensão rural do IDR Paraná. Bem-vindo, Renato. Nós agradecemos a presença aqui de poder participar desse serviço de informação à sociedade sobre a questão dos orgânicos. Obrigado. E temos aqui também a Vanessa Reinhardt, que é aqui do Departamento Técnico do Sistema FAEP Senar Paraná. Como é que vai, Vanessa? Tudo bem, André? Obrigado pelo convite, por estar aqui com o meu colega Renato. Bom, gente, antes de mais nada, para não ficarem dúvidas aí na mente dos ouvintes, eu queria perguntar para vocês, afinal de contas, o que são alimentos orgânicos? Vamos caracterizar o sistema de produção orgânica, O Brasil regulamentou esse processo através de leis, de regulamentos, instruções normativas, que caracteriza que é o alimento produzido dentro de uma determinada base tecnológica, que está prevista em lei e em regulamentos, ou seja, com o uso de insumos, de certa maneira, o mais natural possível, que passe por todo um processo de certificação que confere a ele o grau de orgânico, ou seja, não tem o uso de insumos agroindustriais, é usado sempre mais produtos naturais. O que é o produto natural quando a gente diz na produção orgânica? É aquele que está previsto lá dentro da conformidade de produção. Entendi. E o Paraná ele vem se destacando na produção de alimentos orgânicos, ficando sempre entre o primeiro e o segundo colocado aí em número de produtores certificados. Para vocês esse dado é surpreendente ou já vinha num crescente essa primazia aí do Paraná nesse mercado? Com relação ao número de produtores orgânicos, isso tem histórico, É o histórico da extensão rural oficial, da antiga Emater, que trabalhou muito nesses processos de certificação, dos produtores que se alinharam a esse novo sistema de produção. Eu digo novo não, mas foi um processo, Isso é um processo. Não é surpresa, já tivemos até mais do que este, Mas infelizmente com a Covid reduziu-se o número, mas já mostra a tendência de aumento, Ou seja, isso é fruto de muito trabalho, de muita perseverança de agricultores, de técnicos, de instituições sérias que se dedicaram ao tema. Aqui pelo Senar a gente vê também que essa questão dos cursos para agricultura orgânica, agricultura agroecológica, também vem cada vez mais sendo demandados. Então a gente teve um período aí onde a gente tinha uma grade de cursos para oferecer. Esses cursos com o tempo foram ficando desatualizados e hoje a gente tem novos sistemas mais modernos, digamos assim. A gente tem muita pesquisa na agricultura orgânica e cada vez mais o nosso público aqui do Senar também vem demandando para a gente capacitação nisso. Então é importante dizer que não é um sistema de produção simples, O produtor cada vez mais tem que se capacitar e a gente tem visto que ele realmente está buscando isso para conseguir atingir esses números que a gente está vendo aí no Paraná hoje. Aproveitando o que a colega Vanessa informa, nós do IDR temos um termo de cooperação com o sistema FAEP-Senar que tem muito auxiliado a nós e também aos produtores. Essa parceria tem funcionado. O sistema FAEP-Senar abriu a possibilidade até de novos cursos que têm a interação com o sistema de produção orgânica. Eu quero dizer que parceria que funciona é ganha-ganha. E no caso aqui do Paraná, IDR Paraná, esse sistema FAEP-Senar, tem acontecido isso.
E um fenômeno, não sei que é eu que sou leigo, assim, que acabo notando, saltando aos olhos, talvez vocês estejam mais familiarizados, é que essa produção, ela não está restrita só aos grandes centros, ali às regiões metropolitanas. Hoje o Paraná ele tem vários centros, aí, cada um com uma vocação diferente, produzindo desde erva mate orgânica, grãos orgânicos e, claro, as hortaliças. Como é que vem se desenvolvendo isso, Renato? O Paraná ele tem multiscenários, né? Então a gente pensa assim, metropolitana sim, a maior população, a maior densidade de renda, mas temos excelentes também oportunidades na região norte do Paraná, que já vem com um trabalho bem estruturado lá também na produção de frutas, né? Olerícolas, né? E, inclusive profissionalizando também toda uma estrutura de associações e cooperativas que fazem a comercialização de uma maneira muito profissional, vendendo até mesmo para outros estados, né? Temos já novas iniciativas, como a de Pato Branco, que tem um grupo de produtores, tem a Rede Ecovida atuando, que é um tipo de certificação participativa que também está atuando nesse nicho, produção de olerícolas, frutas, né? E na metropolitana, como grande densidade populacional, com muitas oportunidades, nós temos multiprocessos aqui, mas fortemente com olericultura e um pouco de fruticultura orgânica. E sabe o que me chamou bastante atenção? Eu fui a campo fazer uma reportagem que vocês vão ler na revista Boletim Informativo sobre orgânicos. Entrevistei aí uns 6 produtores. Todos eles tinham migrado do sistema convencional para o sistema orgânico. Cada um por o seu motivo, né? Um foi porque o filho cresceu, começou a andar na lavoura, ele ficou com medo. Outro porque descobriu uma oportunidade comercial. Como é que vocês vêm observando isso? Existe uma tendência assim da agricultura convencional, de repente, ir beber na fonte da agroecologia, na fonte da produção orgânica? Sim, a gente tem visto muito essa tendência, porque na agroecologia a gente tem várias técnicas que podem ser aplicadas em outros sistemas de produção também. Então, por exemplo, o plantio direto, o uso de planta de cobertura, os bioinsumos que estão muito aí na mídia agora, os produtores têm cada vez buscado mais o uso de controle biológico. Enfim, a gente tem várias técnicas que são utilizadas na agroecologia, mas que podem ser aplicadas aí uma de cada vez aí na agricultura convencional para fazer com que esse produtor comece a ver as diferenças e, quem sabe, ir avançando aí para um sistema mais sustentável. Nessa mesma direção que a minha colega Vanessa aqui tem dito, produtores são pessoas, famílias muito aplicadas no que fazem, né? E a agricultura convencional, ela tem aumentado seus custos de produção de uma maneira, nos últimos 3, 4 anos, assim, de uma maneira muito, muito rápida, né? O produtor percebendo isso e dentro de um sistema que ele acha que se ajuste mais, ele também tem partido para o orgânico por uma razão de margem, que tem deixado melhores margens no seu bolso, ou seja, consegue-se hoje fazer uma produção com níveis de produtividades consideráveis, deixando boas margens, ou seja, ele consegue abaixar o custo de produção e colocar um alimento à disposição da sociedade com um custo mais baixo. Isso também é uma razão bem importante de se frisar, né? Que há muitas pessoas que acreditam, a agricultura orgânica demanda muita mão de obra e tal. Isso é verdadeiro, mas também há a questão de baixar custo de produção. Isso é muito importante hoje para o nosso agricultor e eles têm partido também nessa perspectiva, baixar custo de produção e manter um nível de produção satisfatório. Isso foi nesses últimos anos de pandemia, Renato, que esse custo de produção foi lá para cima? É um fenômeno meio recente? Não, isso, de certa maneira, tem sido crescente o custo na agricultura convencional. Não estou colocando aqui assim, em xeque absoluto que a convencional aumenta custo e que a orgânica diminui. Mas isso tem ocorrido e realmente a gente tem percebido que aquele que faz um bom manejo de solo, como a colega agrônoma Vanessa coloca aqui, usando planta de cobertura, bioinsumo, ele consegue fazer um bom manejo no sistema de produção e reduzir custo e deixar uma margem melhor, ou seja, mais lucro no bolso do produtor, da família do produtor rural. E outra coisa é a competitividade no mercado, né? Isso. Então, cada vez mais o consumidor tem buscado produtos orgânicos e agroecológicos, e mesmo não tendo um selo de orgânico, mas produtos que têm selos que respeitam o meio ambiente, que não tem resíduo, que têm boas práticas de produção, são realmente mais procurados pelo consumidor. Então, além do benefício que eles têm na propriedade com o custo, né? Essas técnicas acabam aumentando a competitividade de mercado desses produtores.
Olha, e eu poderia supor, ouvindo isso, que de repente hoje, né, pela oferta de tecnologias, pela difusão das informações, está mais fácil ser um produtor de orgânicos? Tem muitos desafios. É uma vida intensa, né? Uma conexão intensa com o meio rural, com os aspectos biológicos ali da propriedade rural. Tem mais informação, com certeza, tem mais informação, mas é trabalho, é muito planejamento, né? Não vem de graça não, tá? Tem que se dedicar bastante, mas tem muita informação. Isso facilitou muito as redes que tem por aí. Aí a gente tem os processos de certificação que pode ser auditado ou certificação participativa. A certificação participativa tem evoluído muito no Paraná, né? Nos 3 estados do Sul também, a gente pode dizer isso. E tem oportunidade, o produtor é muito vivaz, ele vai à procura disso aí. E a sociedade, muito importante, reconhece esse esforço do produtor rural, por isso que nos circuitos finais aí de comercialização paga um preço a mais que reconhece todo esse tratamento que é concedido aos recursos naturais, de proteção de fonte, de fazer uma agricultura mais sustentável. Até pegando um gancho disso que você falou, Renato, qual que é o papel das certificadoras nesse processo de expansão, de popularização dos orgânicos? Tem 3 vertentes aí, mas eu vou ficar mais com 2. A certificação auditada, aqui no Paraná, nós temos um programa estadual que chama Paraná Mais Orgânico, que tem feito um trabalho interessantíssimo, importante, que eles estão vinculados às universidades estaduais, onde oferta uma certificação auditada, onde o produtor ao longo do ano ele é auditado, ou seja, tem inspeção de campo mesmo, vai lá, pega o plano de manejo, olha e vê se o produtor está fazendo aquelas culturas, está atendendo ao uso daqueles insumos permitido de conformidade com o sistema de produção orgânico. Importantíssima, ela é um sistema que hoje talvez representa aí de 30% a 40% do Paraná. E tem a certificação participativa, que aqui no estado do Paraná é a Rede Ecovida, né? Ela faz um grande trabalho também. Nós também do IDR temos um termo de cooperação com a OPA que vai nessa direção. A gente fornece assistência técnica para esse grupo de produtores. Ou seja, as duas são muito importantes e tem uma terceira que é a OCS, que é um pouco mais limitada em termos de produtores enquadrados, né? É um grupo muito especial e importante, mas em termos de volume de produção hoje é menor, né? Uma coisa também que me chamou a atenção são a diversidade enorme de vias de comercialização, né, que esses produtores têm, né? Antigamente a gente tinha, acho que na Feira Livre, né, um grande canal. Hoje em dia a gente vê grupos de WhatsApp, entrega direta, gente mandando para fora, exportando. Isso aí me parece que evoluiu muito também nos últimos tempos, né? Os meios de comunicação facilitaram muito. O grupo de WhatsApp, né? Um grupo. Nós também do estado temos formamos grupo de cestas solidárias agroecológicas, né? Isso é importante, que é um combinado entre a sociedade e os produtores, onde essas cestas são entregues ao longo do ano e as pessoas que fazem o uso das cestas, elas acordam em pagar antecipado mensalmente para que se entregue uma cesta ao longo do ano. Nós organizamos esses grupos e depois, via WhatsApp, eles têm autonomia e avançam. Hoje deve ter ativo aí aproximadamente 40 desses grupos em Curitiba. Olha e aí. Isso é interessante, tem facilitado, são multimeios, multicanais de comercialização, inclusive a Organis, que é uma entidade que se tem aí muito séria, que pesquisa o consumidor, diz qual que é o principal meio de acesso aos orgânicos. São os supermercados, depois vem feiras e aí na sequência tem toda uma pesquisa com o consumidor nesse aspecto. E o que a gente observou também foi que já era uma tendência, né, de mercado, isso do consumidor receber na sua casa, né, tudo mais confortável ali, mas a gente percebeu que a pandemia acabou acelerando muito esse movimento, porque o pessoal ficou ali sem ter a possibilidade de sair de casa, alguns com medo de sair de casa. As feiras livres foram impedidas de acontecer? Exatamente, as feiras não aconteciam, então as pessoas acabaram descobrindo, né, pessoas que não tinham costume de utilizar, acabaram descobrindo, e agora no retorno, né, da pandemia, que está todo mundo voltando presencial, voltando às suas vidas normais, a gente ainda continua com essa tendência devido ao home office. Então, muitas pessoas que iam para o centro da cidade, que iam para outras regiões, que tinham costume de passar nas feiras, passar no mercado municipal, enfim, já não fazem mais isso, pois algumas empresas não retornaram ao trabalho presencial.
Então, esse grupo de pessoas que continua no home office continua utilizando aí essa tendência que eles acabaram descobrindo um pouco mais na pandemia. Então, isso a gente observou que acabou gerando uma mudança aí de mercado. Então, em alguns levantamentos que foram feitos aqui pela Prefeitura de Curitiba, a gente percebeu a diminuição no movimento de feiras e mercado municipal impulsionado por essa tendência do home office e das pessoas ficarem mais em casa. Olha aí, e a gente poderia elencar algum produto campeão de produção orgânica no Paraná? Tem algum, o tomate ou o morango, algum se destaca assim? Sim, eu não tenho o número exato, mas tomate, moranguinho, né, que são, e também folhosas aqui na metropolitana, tem um grande volume de produção, né, e é importantíssimo, né. E como é que é a oferta tecnológica para essa cadeia? A gente sabe que a agricultura, a produção de alimentos aí não para, né? Sempre tem novidade no mercado. E eu imagino que no campo dos orgânicos não é diferente, né? Como é que funciona essa assimilação das novas técnicas, novas tecnologias e até a capacitação dos produtores? Então, a gente percebe que o produtor orgânico acaba sendo um pouco menos resistente que o convencional a adotar novas tecnologias. Pelo menos é o que a gente tem percebido durante algumas capacitações que a gente faz, porque justamente ele está aberto a essa mudança de sistema, ele, né, foi à procura de novos sistemas de produção, novas técnicas, então ele mesmo acaba indo atrás, não acaba sendo um trabalho que nós técnicos vamos até o produtor para levar a tecnologia, acaba sendo o produtor que vai até os técnicos, vem até o Senar, para buscar essas novas ferramentas. Então, a gente vê que é um público um pouco mais aberto assim, a novas tecnologias. Mas também tem algumas dificuldades. Então, dando um exemplo dos produtos biológicos, por exemplo, né, quem faz a utilização. Hoje é difícil a gente encontrar, a gente não tem assim, revendas especializadas para orgânicos, por exemplo. Então, para um produtor achar ali os produtos, às vezes tem que ir em vários locais. Às vezes, quando é produto vivo, por exemplo, vai usar um inseto, um macrobiológico, ele não encontra aqui, vem de outros estados, então tem uma logística complicada. Então, a gente tem esse lado que ainda não está muito bem acertado, digamos assim. Então, a gente ainda precisa melhorar a questão de produção, divulgação, ter revendas especializadas, as técnicas que o produtor pode fazer na própria propriedade também, né, aumentar o número de capacitações para isso. Mas acho que com essa tendência aí de bioinsumos, a gente está conseguindo evoluir bastante nessa questão. Com relação a acesso à tecnologia, né, nós do IDR nós estamos com uma preocupação muito grande de longa data de formar os nossos extensionistas da melhor maneira possível. E fruto dessa leitura de diagnóstico mesmo de campo, a gente, o que tem feito? A gente tem, tipo assim, a gente não vai mais treinar só em olericultura. Quando vai falar de olericultura, a gente vai introduzir toda essa questão de boas práticas junto para formar um corpo com uma formação de extensionistas melhor, né? Outra coisa que eu gostaria de registrar, né, que as nossas universidades elas também têm se interessado mais pelo orgânico, né? Tem saído inúmeras dissertações, doutorado, então isso é muito importante, vamos chamar assim, essa cultura agroecológica, orgânica, ela está aumentando e ampliando muito no Paraná. Isso é muito importante, essa geração de conhecimento, essa interação com sistemas de produção, produtor, universidade, Instituto de Desenvolvimento Rural, FAEP, Senar, está gerando um caldo cultural muito importante para facilitar o acesso às tecnologias. Olha, pegando um gancho nisso que você falou, Renato, qual que é o papel do Estado como indutor dessas políticas para favorecer a produção orgânica? Você falou das universidades, né? Quando a gente olha no mapa, a gente vê que muitos desses polos de produção orgânica estão próximos das universidades, né? É coincidência ou não? Não, eu acho que isso aí, o papel indutor do Estado é gerar referências extremamente positivas, mirando numa agricultura sustentável e de base agroecológica, que tem uma das expressões, o sistema de produção orgânica, assim, o Estado tem grande responsabilidade com isso. O Estado é o grande, vamos chamar assim, fiador do uso sustentável dos recursos naturais, é lógico, a iniciativa privada, a partir de regulamentos bem estabelecidos, faz seu sistema de produção funcionar. E o Estado tem que zelar para que esse sistema funcione dentro dos seus limites naturais. E, Vanessa, sabe o que me chamou a atenção? Eu fui fazer essa reportagem, falei com a turma, todos os entrevistados fizeram um curso do Senar.
E não era só o curso de orgânicos, não. Eu teve um produtor que eu falei que falou, olha, eu fiz todos os cursos do programa Horti Mais, também fiz aquela, ou seja, cursos que não são necessariamente voltados para a produção orgânica, mas que ajudam o produtor na hora dele ter um bom resultado ali na sua propriedade, né? Sim, a gente tem um imenso catálogo de cursos aí que está disponível para todos os produtores. E apesar da gente não ter títulos específicos ali, né, que isso agora está mudando com o termo de cooperação com o IDR, que a gente vai ter alguns títulos específicos, mas nos nossos cursos a gente procura não tratar sobre sistemas de produção únicos, porque a gente sabe que nas turmas vem produtores bem diversificados. Então, em uma mesma turma eu posso ter um produtor convencional, um orgânico, um que está em transição. Então, a gente procura não focar num sistema de produção. Vai produzir alface convencional. Não. O nosso curso de produção de olerícolas vai abordar todos os sistemas e vai abordar todas as técnicas e sempre procurando as técnicas mais sustentáveis. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai abordar lá controle de pragas e doenças, a gente procura falar primeiro sobre medidas de prevenção, de controle, de monitoramento, de controle biológico, para daí, como última alternativa, a gente colocar o controle químico. Então, por isso que a gente tem um grande público de orgânicos em todos os nossos cursos. E além desses cursos que falam, né, desses diversos sistemas de produção, a gente tem outros cursos que acabam agregando muito a esses produtores. A gente tem toda a nossa parte de gestão, de turismo, que a gente sabe que tem um envolvimento muito grande entre turismo e produtores orgânicos. A produção de produtos artesanais, como geleias, sucos, enfim, outras coisas que eles podem fazer na propriedade. Então, a gente acaba tendo um público orgânico aí, disseminado em todos os títulos que a gente tem, né? Desde a área de máquinas, gestão, sistemas de produção, enfim, tudo que eles podem aproveitar para as propriedades deles. E sabe, eu entrevistei um casal da Lapa, que eles produzem em 7 hectares lá, só produção orgânica. Eu nunca tinha conhecido uma propriedade tão grande de orgânicos, né? E sabe como que eles descobriram a produção orgânica? Fazendo o curso do PER, que é o Programa Empreendedor Rural do Senar, ou seja, um curso que não tem nada a ver diretamente com orgânico, né, que fala sobre empreendedorismo, gestão, e ela foi fazer um projeto sobre milho convencional, mas na turma tinha um pessoal que cultivava orgânicos e acabou conhecendo, acabou se apaixonando por esse tema. É uma coisa que vocês veem na prática, isso? Esse boca a boca, essa influência, essa troca de experiências, aí interpessoal acabando levando para esse tipo de produção mais sustentável? Sim, isso é perceptível. Nós temos aqui uma unidade de pesquisa em Pinhais que chamava-se CPRA. De todo o público que passa lá, a grande parte é não agricultor, ou seja, isso é um neo-rural, vamos chamar pelo menos em potencial, que vão lá se apropriar de tecnologias. Isso é muito comum a gente ver. Então isso acontece e, de certa maneira, tem muito retorno ao rural de pessoas que já, com nível de escolaridade totalmente diferenciado, são profissionais bem-sucedidos em outras áreas que querem reconectar ao campo, ao rural e partem para a produção de base agroecológica, orgânica. Isso a gente percebe muito aqui na metropolitana, no litoral. Provavelmente se repete também na metropolitana de Londrina, metropolitana de Maringá e assim por diante. Uma coisa que às vezes não é muito falada, mas a gente sabe que existe, e eu imagino que deve ser um mercado com grande potencial, são as proteínas orgânicas, né? Ovo orgânico, frango orgânico, peixe orgânico. Na Europa você tem cadeira orgânica, né? Como que vocês veem essas outras cadeias aí dentro desse sistema de produção? É assim, a produção animal ela já é mais um pouco complexa, né? Porque ela depende do milho orgânico, da proteína ou soja que seja orgânico, isso vai acumulando na cadeia custos, né? Então a gente percebe que pode evoluir, existe também aqui no Paraná uma produção, mas assim, esse é uma nova etapa que está se lançando mais recentemente, então a gente acredita que a produção vegetal é mais rápida, o produtor consegue fazer uma conversão de sistema com muito mais velocidade, né? Mas isso existe na velocidade menor. Entendo. E uma questão que um produtor colocou para a gente, eu queria trazer para vocês,
que ele relatou que ele tem uma série de exigências para produzir o tomate orgânico dele, ele é fiscalizado, mas na hora da comercialização ele diz que existem vários atravessadores aí que acabam comercializando o produto convencional como se fosse orgânico. A quem cabe fiscalizar esse tipo de coisa? O Ministério da Agricultura é o órgão oficial, né? Ele que tem toda a questão dos sistemas orgânicos. Cabe a ele a fiscalização, né? E aqui nós temos as outras entidades que fazem o sistema auditado. Ele vai lá, faz a auditagem na propriedade, né? Quando está dentro dos processos, mas fiscalização de ordem geral o Ministério da Agricultura. Na né? hora de comercializar o Ministério da Ministério da Agricultura. E isso é bem importante o produtor manter a rastreabilidade do produto dele, né? Então, por mais que possa acontecer de alguém, digamos, alguém bem mal intencionado, acabar falsificando um selo desse produtor, uma etiqueta desse produtor, mas como ele está se resguardando na propriedade dele, vai ter toda a rastreabilidade, né? A certificação orgânica já exige que ele tenha lá todo o caderno de campo. Então, se acontecer numa fiscalização que alguém pega esse produto que está dizendo que é orgânico, mas vai lá, faz uma análise e prova que aquilo não é, e vai até esse produtor que por algum incidente aí teve... Que é uma vítima, né? Que é uma vítima, né, de alguém mal intencionado. Ele vai ter todas as anotações, a rastreabilidade dele ali para mostrar que aquele produto não é dele, enfim. Então, por isso que é bem importante também os produtores seguirem as boas práticas, seguirem a rastreabilidade, a legislação de rotulagem, enfim, tudo que a gente tem aí disponível, que não é só a exigência. A exigência também serve para resguardar o produtor nesses casos. Maravilha. Gente, uma última pergunta para vocês. Quais são os próximos passos aí da produção orgânica? Para onde vamos? Eu acredito que é intensificar essa ação de capacitação de técnicos, produtores, avançar no volume de produção, avançar nos sistemas de organização para comercialização das organizações, as associações, as cooperativas se profissionalizarem cada vez mais, o produtor perceber cada vez mais que os orgânicos no Paraná e no Brasil não é só para programas institucionais, os meritórios programas de alimentação escolar orgânica que existem, mas também abrir-se mais para o mercado que existe, a sociedade está pedindo mais produtos orgânicos, ou seja, é profissionalização em todos os sentidos, que a gente percebe que vai ter que acontecer passos nessa direção. E o que o Senar reserva nessa área, Vanessa? Então, por meio do termo de cooperação que a gente tem com o IDR, né, a gente tem um termo totalmente focado na agroecologia. Então, o objetivo é que a gente tenha novas capacitações para produtores e para técnicos também, para que todo mundo esteja aí falando a mesma língua. Então, nossa intenção é capacitar nossos instrutores junto com os técnicos do IDR, para que a gente possa fazer a capacitação e estar falando a mesma língua dos técnicos que vão estar atendendo esses produtores. E a gente já tem previsão aí de cursos novos que estão para sair. Agora, no mês de abril, a gente vai liberar no nosso catálogo de cursos um curso sobre sistemas agroflorestais. Então, nesse curso já foram capacitados técnicos do IDR, lá na estação deles em Pato Branco, onde eles têm uma agrofloresta lá. Então, a gente passou uma semana lá com eles, fazendo toda essa capacitação e alinhamento entre os técnicos. Depois a gente fez a mesma coisa com os nossos instrutores. Então, a partir de abril, aí a gente vai ter já esse curso disponível para os produtores estarem acessando. Olha que beleza aí. Bom, gente, vamos ficando por aí. Quero agradecer muito a presença do Renato Viana, da Vanessa Reinhardt. Venham sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E falar para você, ouvinte, se você tem interesse em escutar outros episódios desse podcast, acesse o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Você também pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify e no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP. Baixa lá gratuitamente, você vai receber na palma da sua mão cotações, previsão do tempo e muita notícia sobre o agro paranaense. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!